Amados, boa noite. Que friozinho danado, hein? Sempre, sempre que a paz do Mestre Jesus nos envolva e que possamos aurir de suas energias fortalecedoras nessa noite primorosa. Um belo domingo, 11. Oi, Gláucia, boa noite, já chegou, tá frio, 10 graus, Gláucia. Não tem jeito, querida. Então, nós queremos avisar e relembrar que tivemos uma manhã excelente, primorosa, com o grupo Aprendizes da Fraternidade, onde a nossa irmã Rosane, ela fez uma bela explanação do livro Caminho, Verdade e Vida, que é página, e era a página já número 70 de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essas ilustrações são primorosas, das 4 ou 5 obras desse nível. Então, Poderes Ocultos foi a página e nós vamos com muita alegria. Muito bem, boa noite, Rose. Frio mesmo, tá, Rose? Falei pro marido, se agasalha. Que Jesus abençoe você, meus amores. Abençoe os seus familiares. Abençoe o seu lar. Abençoe todas as pessoas com as quais você convive. E abençoe seus pensamentos, suas decisões, suas intuições. Prossigamos. Muito bem. Então, gosto de relembrar as coisas para quê? As pessoas precisam sempre se nortear. O que acontece numa casa espírita, como Francisco de Assis, amor e caridade. Sempre, sempre nós falamos assim, sob a ótica da fidelidade espírita, nós temos que primar somente, mas é um somente muito longo, por, primeiro, amar incondicionalmente. 2, instruir-vos. Não dá para ficar sem estudar. Não dá. Não dá. E a terceira, que é a prática da caridade, do bem. Quando você está focado nessa ótica, então você vai percebendo como que uma casa trabalha. E nós citamos a nossa, que vai fazer este ano 95 anos. Na segunda-feira, à tarde, temos sempre preparação do passe com temas livres. Mas à noite, nós temos a preparação do passe, o Evangelho segundo o Espiritismo. E todos têm o tema da noite, o capítulo. E para você, quando vai à casa, fica por dentro. Não tem surpresa, não? Muito bem. Na terça-feira, tem estudos com a Sônia Bueno sobre iniciação ao Espiritismo. Olha, está chegando aí a Benê, boa noite, amor. Kátia, linda, e o João, como é que está? Me dá um alô. Mário Furuta, boa noite, meu filho. Boa noite, Sônia, boa noite, linda. Então, na terça-feira, estudo à noite com a Sônia Bueno. Na quarta,
estudo sobre mediunidade com o Léo, nosso irmão dedicadíssimo também. Na quinta noite, nós temos também preparação do passe, sempre com temas livres. Na sexta, estamos trabalhando aí o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Esqueci, na quinta-feira, o Léo trabalha não é pelo Face, não. Como que fala? É um grupo fechado, que eu não estou lembrando o nome, A Caminho da Luz, um livro espetacular, tá? Na sexta fazemos o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Espíritos. E no domingo nós fazemos Amélia Rodrigues, Jesus. Bom, aí nós temos ainda durante a semana, nós temos os trabalhos mediúnicos para atendimento aos espíritos necessitados, não é? E também na quarta de manhã ou terça de manhã. Então, uma casa que estuda, que pratica, que corre, que etc. Não? E hoje, com muita alegria no meu coração, eu quero avisá-los que nós estamos precisando também, sabe do quê? Lições de autoajuda, para você se fortalecer, para você ter bom ânimo, para você entender o que acontece, como agora ocorreu essa tragédia desse avião que caiu. Mas por que o avião caiu? Por que Deus permite? A doutrina explica. São resgates coletivos, não? E todos, pelos estudos da sexta-feira, fizeram essa proposta do desencarne dessa forma, entende? Então, não tem falta de estudo para ninguém. Não é achismo de nada. Porque, de repente, você começa a frequentar uma casa, aí eu acho que é assim, aí eu acho... Não há, não. Você tem que seguir Kardec, Jesus, Deus, e acabou. Não tem isso, não? Eu gosto de esclarecer isso porque agora, no sábado, teremos também live de autoajuda, trabalhando Joana de Ângeles. E vamos ver a obra, eu acho que é Vida Plena, e do Divaldo Pereira Franco, com o nosso querido Douglas Tramontina. Então, hoje já combinamos, e é necessário que vocês que têm disponibilidade se conectem, porque é necessário saber das coisas. E eu sou franca. Quando já fiz o lanche do meu marido, quando falo boa noite, eu vou, o que eu faço? Eu ponho uma live, ou do Haroldo Dutra, ou do Jorge Elahá, ou do Arthur Valadares, ou do nosso querido Orson, e da Sandra Fiore, porque você tem sempre que aprender. E é uma hora que você está... Aí já fez tudo, agora... E se dormiu, dormiu. Se não dormiu, escuta a live. Tudo bem? Então, era isso que eu queria. Mas eu torno a convidar os da nossa cidade, que não custa nada aos domingos de manhã, das 9 às 10, aprendizes da fraternidade, estudarmos Emmanuel. Passa rápido, mas o convite fica feito. Chegando aqui, a Silvia Carline. Aliás, a Silvia vai falar domingo. Estaremos lá, se Deus quiser, das 9 às 10. Rosane Finhana, bonita, linda, boa noite.
adorei, vou aproveitar um trecho da sua live para a nossa fala de hoje, tá? Você foi muito feliz. E quem quiser saber sobre o que ela falou, poderes ocultos, entra no site do Centro Espírita, você clica, vai estar lá a fala dela de 40, 30 minutos, eu acho. Você vai entendendo o que o Emmanuel vai nos passando. Como professora, eu entendo que nós só aprendemos e fixamos as coisas quando você ouve, você vê, você escreve. É assim que funciona, entende? Então fica o convite. Oi, filha, linda, boa noite, tudo bem? Frio, né, filha? Então, nós vamos entrar agora, a fala já está falada, já está dita, e eu vi que a Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar a Primavera, dela, e psicografia do Divaldo Pereira Franco, ela vai tratar do assunto multidão e Jesus. Oi, Ira, amor, amanhã começa a nossa falação do educandário, hein? Então, quando voltar a primavera, multidão e Jesus. Mas esse texto, ele está, isso que eu gosto, explícito no Novo Testamento. E é rapidinho, está assim, olha. Curas em Genezaré. Atravessando o capítulo 14, versículo 34 e 36, curtinho. Só para você ver que a Amélia, ela também não fala por ela só, ela segue, olha aqui. E é isso que eu gosto, tá bom? Olha só. Atravessando o lago de Genezaré, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, enviaram notícias por toda aquela circunvizinhança e trouxeram para aí todos os que estavam mal. Rogavam-lhe, para quem? Para o Rabi, para Jesus. Rogavam-lhe para que tocassem somente na orla da sua roupa, e os que tocaram foram completamente salvos. Não disse curados. Veja bem. Por quê? Jesus fez inúmeros milagres, mas nem todos se curaram, porque havia necessidade da dor para a criatura evoluir. A dor educa e evolui. Então, disse isso, está em Mateus, é fala dele. Mas está em Marcos também. Então, Marcos diz, curas em Genezaré. É o item 6, capítulo 6, vai do item 53 ao 56. Olha a fala, porque os evangelistas não fizeram as obras na mesma época. Não, não, não. As obras, nós vamos falar numa outra a conversa, quando que Mateus escreveu, quando que Marcos escreveu, quando que... Olha, veja bem, Lucas não conheceu Jesus. E ele foi orientado por Pedro, Simão Pedro. E também orientado por Paulo. Que Paulo falou, estou escrevendo tanta carta, que era o Saulo. Então, você precisa conhecer Lucas. Aí ele foi para Éfeso conversar com Maria de Nazaré, etc. Então, veja bem, os evangelistas, cada um escreveu, esses são dos sinóticos. E o Arthur Valadares, não, desculpa,
E o Haroldo Dutra, esse juiz de direito aposentado de Minas Gerais, traduziu do grego. Do grego, ele traduziu o Novo Testamento. E aí está assim, de Marcos. Atravessando o lago, chegaram à terra de Genezaré e atracaram. Ao saírem do barco, imediatamente reconheceram Jesus. E o que aconteceu? Percorreram toda aquela região e começaram a transportar sobre os cátares, as padiolas, a coisa e tal, os que estavam mal, para onde ouviam o que ele falava. Onde quer que Jesus se encontrasse, em aldeias, em cidades ou em campos, colocavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe para que tocassem apenas, olha, é a beirada da sua veste, e os que a tocassem eram salvos do espírito, mas muitas vezes do físico, não. Então, vocês percebem que a Amélia, quando faz essa prosa que vamos para ela tira daqui. Então, vamos para ela agora, aqui bem do lado. Então, quando voltar a primavera, sabe o que acontece, gente? É tão importante, eu não sei para vocês, minha família espiritual linda, é tão importante saber de onde você pega a obra, que autor que é, para que a nossa doutrina tenha essa credibilidade e fidelidade absoluta. Não é qualquer obra, não é qualquer autor, não, com todo respeito. Quem quiser escrever, que escreva. Ainda eu tenho aí alguma coisa, mas está difícil de eu ir para frente, sabe? Porque é tanta coisa para a gente estudar. Então, a Amélia, ela é uma criatura que estuda na espiritualidade. E por isso que ela transmite para o Divaldo. Ô, Elisete Braga, boa noite, querida. Meu amor, vocês do Centro Espírita, Amor e Caridade Jaú. Olha, meu abraço, meu carinho, minha gratidão, tudo de bom para vocês e que a gente possa ir sempre acrescentando alguma coisa e alguma injeçãozinha de ânimo, porque o Espiritismo precisa divulgar para consolar as criaturas. Boa noite, Deise, de Angra dos Reis. Bênçãos divinas para todos nós. Cleuzinha, essa menina é doce para falar, é uma belezinha, entende? Boa noite. Então, vamos ver lá o que agora a Amélia Rodrigues nos fala. A multidão, está tirado de lá, hein? Sempre o Senhor esteve visitado pela multidão. Mas que multidão é essa? Será que seria das pessoas do Sinédrio, Anás e Caifás, Nicodemos, José de Arimateia, essas criaturas que tinham nome na região, na Judéia? Não. A multidão, porém, quem que era? São as chagas sociais, as dores absolutas, as agonias e decepção, as lutas e as angústias, as dificuldades das pessoas. Então, Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, principalmente os doentes da alma, os doentes do espírito, como temos hoje também em número avassalador, tá? Em toda parte, o mestre sempre esteve cercado por essa multidão. Crianças abandonadas, viúvas,
desnutridas, leprosos, paralíticos, cegos. Esse povo, que era o povo que estava atrás de Jesus. E aí, veja bem, através das suas mãos, perpassavam as misericórdias, as delícias, manifestava-se o amor. E hoje, a Rosane colocou aqui, e eu vou falar o que ela colocou. Essa linda, 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 linda. Ela disse o seguinte: o magnetismo amoroso, as vibrações sublimes que envolvem, que transformam, que inspiram, elevam, curam e consolam, são os poderes que vemos em Jesus ao grau máximo. Então, vocês percebem que o que a Rosane colocou, o magnetismo de Jesus era esplendoroso, o seu olhar já resolvia. Passando a mão nas suas vestes, já resolvia. Quando, presta bem atenção, quando havia o merecimento. E aí, as pessoas que se aproximavam de Jesus sentiam seus corações embalados pelo amor. Jesus, ele não veio para os sãos, para aqueles que precisam de remédio. Mas que remédio? Para a alma. Mas e hoje, dona Val, tem gente? Tem. Por quê? Porque nós temos que usar, nós temos propostas reencarnatórias. Nós vimos isso sexta-feira. Muito bem. Temos proposta. Chegamos aqui, na matéria densa, usamos o nosso livre-arbítrio, mas não usamos na ótica do bem. Vai para a comilança, vai para a drogadição, vai para a bebida, vai para a sexualidade estrambelhada. Como é que faz? Mas Jesus tem amor para todos. E quem tiver merecimento vai sarar. Mas quem não tiver, vai ter que arcar com toda a sua caminhada, com a escolha que fez, gente. Então, é muito comum as pessoas procurarem um templo cristão, um católico, evangélico, um centro espírita, para que eles resolvam o seu problema. Não é você, eu sempre digo, que vai resolver o seu problema. Com fé, com esperança, com um amor, fazendo a caridade, muitas leituras, mas não vou pegar uma coisa, eu quero pegar, dentro da doutrina, Kardec. Por quê? Porque ele teve toda a coordenação do Espírito de Verdade, que é Jesus. Eu não falaria isso se eu não tivesse certeza absoluta. Entende? Isso fica muito longe de quem não estuda, de quem fala, não, tem que ir. Sabe? Pingo no i. Aí vocês vão entendendo. E aí, a Rosane disse assim hoje de manhã, e mais perto de nós, do nosso tempo, temos relatos nesse sentido de várias criaturas, dessa benesse, desse magnetismo sensacional. E de quem? Chico Xavier. Pensa bem. O Chico, eu presenciei. Quando ele dava um pedaço de pão, porque o lugar não era bonito, era um lugar assim, que umas montanhas, começava a descer gente na montanha, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? E queria pão para dar. O Chico dava pão na mão de um por um e beijava a mão da pessoa. Você calcula a energia que a pessoa pegava do Chico. E automaticamente, se a pessoa tinha um coração doce,
também ele se fortalecia. Tanto é que viveu 92 anos. Então, vocês vão percebendo que 5 metros do Chico, você já se sentia bem, estava feliz. Mas não para aí essa colocação. Além disso, também nós vemos, e a Rosane colocou, e a gente também já tinha pesquisado, que não era só aí, não? A gente vai ver com referência a Jesus. Mas vamos continuar, Joana, que eu conto já. Então, vamos ver lá. Através da Joana, da Amélia, através das suas mãos, perpassavam as misericórdias, as delícias, manifestava-se o amor. E hoje, o padre faz isso? Faz. Tem fé? Vai dar certo? O evangelho? Sim. Precisa sair do coração. Ninguém pode querer, eu já disse, não sei se sexta ou domingo, sei lá, ninguém pode querer assim, olha, eu vou querer que a pessoa me ame, então, não, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho só que servir. É só isso, é lógico isso. Então, aí a Amélia Rodrigues diz, o seu olhar de Jesus, suave, penetrava a massa doente, repleta de aflições, ansiosos, desesperados, angustiosos. E esse olhar penetrava as almas, mas daqueles que quisessem. Não adianta você ir na missa, não prestar atenção no padre, não prestar atenção nas coisas, não ser caridoso. Não adianta. Isso aqui está explicado para nós, não? E aí, Amélia continua. A multidão é o imenso vale de 1000 bagatelas, e muitas delas necessidades humanas mesquinhas. Onde estava o ódio, os miasmas da morte? Onde fermentava tudo isso, semeavam luto e disseminavam a peste em avalanche desesperadora num contágio de longo porte. O que é isso? Naquela clientela toda, não estavam todos com uma vibração gostosa, com uma vibração do coração. Havia criaturas com vibrações negativas, com raiva, com ódio, com mágoa, falando às vezes, por que Deus fez isso? Por que tenho que passar por isso? Por que eu sou cego? Por que eu nasci cego? Não entendi nada, não é? Então, isso acontece hoje, sim. Não é em todo lugar, não é, meus amores, que nós vamos estar em contato com vibrações fortalecedoras, porque tudo corre através do pensamento. Então, às vezes você tem um contato, nossa família espiritual precisa saber disso. Você tem um contato com uma pessoa que ela faz de conta que te ama, hipócrita. E você não fica bem. Você, nossa, o que será que eu tenho, não? Existe. Então, aí a grande recomendação do Evangelho no lar, dos locais que trabalhamos, da necessidade da oração onde que você entra lá. Tudo isso é normal. Está super explicado pelo codificador, não é? Então, nessa multidão, havia tudo isso, pessoas com pedidos mesquinhos, não era eu quero curar da cegueira, não, eu gostaria de ter dinheiro, eu gostaria que derrubasse os romanos, outras coisas materiais. A Amélia é muito caprichosa nesse aspecto.
Jesus viera para a multidão, que somos todos nós, os sedentos de paz. Que falta nos faz? A paz. Quando alguém não nos ama, quando alguém não nos respeita, quando alguém não nos auxilia nas atividades, então você não fica em paz. Isso é triste. Você tem que trabalhar a paz. Então, Jesus viera para todos nós. Por isso que eu quero e precisamos que tenha a autoajuda no sábado. Para quem quiser, lógico, né, meus amores? Para essa parte também ser falada, não? Auto-amor, autoajuda. Nós estamos sedentos de paz, esfaimados de justiça. Todo mundo se constrange, fica triste, mas o Divaldo recomenda: tenha paz no coração. Tem as guerras, as bombas, pessoas morrem sem saber por quê. Porque o homem está atrás de poder, de materialidade. E é em todo lugar, em todo lugar. Veja na Venezuela, veja, olha, eu assisti numa falinha, Nicarágua, prenderam 10 padres. Por quê? Por quê? Querem matar Jesus? Veja bem, olha, Nicarágua. E nós, espíritas, temos que divulgar a doutrina espírita, que constitui a maior caridade, é o que Emmanuel fala. Sem preguiça, sem desânimo. Por quê? Olha, a nossa família aqui espiritual vai passando para o outro. Alguém vai ouvir, vai ser bom. Então, veja bem, Jesus viera à multidão, para a multidão, que somos todos nós, que queremos paz, justiça, queremos o pão. Tem pessoa que não tem trabalho e não consegue, e não tem ânimo, e não tem força, não sabe o que quer fazer da vida. Mas ele vem curar também a alma. Ele é o médico. E hoje pela manhã, a gente disse, todas as doenças começam no perispírito. E havia uma médica e uma enfermeira que depois falaram: a senhora está certa. Já ouviram do ponto de vista científico. Mágoa, ódio, inveja, rancor. Ah, meu amigo, suas células e você arruma um câncer. Então, isso é esclarecedor. Isso é bom para todo mundo, não é? E aí, a Amélia continua. Todos os grandes missionários desceram das altas planuras, quer dizer, não são os espíritos puros como Jesus, os melhorados, os benfeitores, não? Desceram para as multidões, que são essa parte inferiorizada da humanidade. Nós estamos no plano ainda de expiação e provas, mas já existem pessoas que já convivem esse plano de regeneração, que constitui o seguinte: sempre a prática do bem, sempre estar em paz, ter paciência, tolerância, resignação, servir incessantemente. Já estão nessa fase. Um Chico Xavier, um Divaldo Franco, uma Teresa de Calcutá. Gente, vocês imaginam 2 vestes, a Teresa de Calcutá,
e cuidando de criança. Não tem ninguém que faz isso. Entende? Uma irmã Dulce, que de um galinheiro manda matar as galinhas, teremos galinhada hoje, não é? E lava com as freiras do galinheiro, coloca uns panos no chão e coloca os andarilhos do caminho ali. Alguém faz isso? Hoje? Não. Não. Não estamos ainda nesse nível, não estamos, infelizmente. Da mesma forma, Dona Aparecida Conceição leva 14 ou 16 pessoas com fogo selvagem para casa, para cuidar deles. E a família subiu, vocês estão cuidados já, eles não estão. E ela funda o Hospital do Fogo Selvagem, que existe na cidade do Chico Xavier. Então, vocês vão percebendo que existem espíritos luminosos que vêm para nos auxiliar desta forma. Dar-nos intuições, porque espírito não dá conselho. Não. Não fala, faça isso. Não. Intuições precisas, aí a sua consciência vai se alertando, ou faz ou não faz, o problema é seu. Acabou. E aí Amélia diz, por isso sempre encontraremos Jesus cercado pela multidão. Ele é totalmente paz. E o seu magnetismo, já vimos, é impressionante. E ele disse, nós falamos não sei que dia, domingo, acabei chorando depois, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Mas depende do seguinte, ele fala, vem, você tem ido? Não, você ainda não vai. Nós estamos ainda, infelizmente, um pouco na acomodação, nos horários, não? Agora eu tenho uma festa de aniversário, agora... É isso aí. Se bem que primeiro a família, mas servir é a maior condição nossa, não? E Jesus, com esse magnetismo, com essa aura que envolve todo o planeta Terra, fazendo que os valores negativos se convertam em posições refletidas em aquisições de bênçãos. Por que um Chico Xavier? Gente, por que um Divaldo, 97 anos, ainda fala de espiritismo, sentadinho na cadeira, segurando pelos braços. Gente, que espírito nobre. Então, é um acordar para nós. E aí, Amélia diz, quando ele passa, quando Jesus passa para nós também. Na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa fala. Você que está comigo, família espiritual. Quando ele passa, asserenam-se as ansiedades. Ela que fala. E por que não vamos com Jesus? Como diz a Sandra Fiore e a Rogélia, nós precisamos tanto dele. Tá bom. Rei solar, onde esteja, haverá sempre a sua claridade de um perene amanhecer. Quer dizer, essa bênção, você quando levanta, eu estou vivo. Que bom! É novo começar, nova empreitada. E ela diz, Jesus tomava a barca, vocês vão ver que é igual à leitura que nós fizemos do Novo Testamento. Tomava a barca com os amigos do ministério e vencera o mar,
da Galileia, na serenidade do dia. As águas límpidas, os beijos do astro-rei, que é o sol, refletem o céu azul e nuvens brancas maravilhosas. Há uma canção no ar, Salmo Dias, que é o salmo cantado pela espiritualidade, que cantam no ar expectativas que dormem e despertam nos espíritos. Quantas pessoas, quando ouve uma fala, quando ouve uma live, quando fica, meu Deus, isso é diferente do que a gente pensa. Porque muitos estão pensando que a verdadeira vida é só essa, que isso, materialidade, não. Vai ficar tudo. Você não vai escolher nem a roupa que você vai pôr. É isso aí. Vai ficar tudo. Seus bens, seus quadros, suas roupas, vai ficar tudo. Tá? Está aqui. Aí ela diz assim, chegando às praias de Genezaré, a notícia voa para todos os cantos de que o Rabi chegou. E a ansiedade da multidão adensa. Quer dizer, deveria haver um empurra, eu vou, deixa eu passar. Porque é uma necessidade que eles sentiam. Aí, as informações, nós já vimos lá, alargam pelas aldeias vizinhas, pelos povoados ribeirinhos. Todos trazem os seus, mesmo que não esteja doente. Os seus pacientes, eles levam familiares, conhecidos, com problemas e sem problemas. Olha que lindo que ela diz. Aí alguns exibem chagas purulentas, paralisias deitadas em catre, cegos de nascença, guiado por alguém, e outros com essas misérias físicas, mas outros com misérias morais. As prostituídas, aqui não dão valor a honrar pai e mãe, aqui as que abortam, que abandonam os filhos, tem, aqui ela falou. Então, exibem dores físicas, mas muito mais dores morais. E aí você vai para o Kardec e ele fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela força que faz para vencer as más tendências. Ah, é? Gosta de comer? Vai parar. Gosta de beber? Vai parar. Gosta de trair a família? Vai parar. Então, gente, são coisas do cotidiano, do agora. É divino para a nossa família. Passem para os outros. É bom, é educar. E aí, todos trazem os seus, já falamos, né? E aí, tem tormentos de toda espécie. E é interessante que a gente, quando está numa casa, igual as casas que a gente frequenta, quando tem um problema muito difícil, você passa para psicólogo. Naquele tempo não tinha isso. Quando não consegue aprender, graças a Deus, vai ter agora psicopedagoga, passa para... Não tinha isso. Há 50 anos também não tinha isso. Então, você vê a lei do progresso aí. Nós, espíritos, sabemos da lei do progresso. Então, uma bênção para todas as instituições, atividades, quando você não consegue, através de um atendimento fraterno, numa conversa agradável, aí o pessoal nosso de Jaú, do Centro Espírita, da nossa casa, não consegue modificar uma pessoa
através do atendimento fraterno, encaminha para o psicólogo, encaminha para o psiquiatra, encaminha para o... Aí agora tem a medicina chinesa para a acupuntura. Tem que encaminhar, entende? Então, aqui naquele tempo, nada disso. Jesus resolvia tudo, não? Então, vamos em frente. Havia também os obsediados. Obsediados que choravam, gritavam, empurravam. Os leprosos, os cegos, os surdos. A gente já viu tudo isso. Tinha de tudo. E Jesus incansavelmente atendia. Todos saravam? Não. Como agora também não. Algumas pessoas, quando acreditam na lei da atração, que é uma lei natural, no qual Jesus diz: pedi e obtereis, batei, a porta vai se abrir, busca e acharás, que faz uso da oração e pratica o bem, vai vencendo as dificuldades físicas e as dificuldades morais. A gente tem visto isso com frequência, graças a Deus. Tem que haver uma mudança no pensar, nas atitudes, não? E aí, a Amélia continua. Apesar de todos esses atropelos, desse egoísmo de todos que queriam chegar primeiro que o outro, essa inquietação individual, o medo de perder-se a oportunidade de falar ou tocar em Jesus, as pessoas faziam ruídos perturbadores, enquanto Jesus continuava impávido, sereno, e acerca-se e toca, deixando-se também tocar. Vocês lembram bem da mulher hemorroísa, que tinha uma hemorragia de 12 anos e não tinha mais cura. E uma pessoa, naquela época, no período menstrual, ou que tivesse isso, era considerada impura. Ninguém podia se aproximar. Ela não podia tocar uma xícara, calcula. E ela não consegue chegar até Jesus. Mas com muito esforço, toca a túnica. Vocês lembram disso? É lindo. Toca a túnica. E Jesus disse: Simão, Simão, uma energia saiu de mim. Mas como? Todo mundo está trombando o Senhor. Não. Essa tocou com amor. E a moça e a mulher sarou. E ela, um dia encontra com ele: mestre, o Senhor me curou, muito obrigado, muito obrigado. Sim, tudo bem. A tua fé te curou. É para nós, gente. Vai e não peques mais. Quer dizer, não repita as mesmas atitudes desairosas que se faz. É a transformação moral. É isso que Jesus quer dizer. E por isso, que não foi só ele. O nosso querido Paulo de Tarso também. Vários pegavam a sua veste e havia cura. Entende? Interessante que a gente vai vendo isso. Mas por que uma pessoa sara de um câncer ou deixa da droga? Porque é difícil sair da droga. Mas como é que ela consegue? Ela precisa querer. Querer. Eu quero. Eu posso. Eu mereço ser saudável. Eu quero, eu posso, eu mereço ser feliz. Vá falando com o universo, vá falando, não? Vamos em frente. Ela diz assim: transfiguram-se as faces, sorriem os rostos antes deformados,
Movimentam-se os membros hirtos, os paralíticos, e os sorrisos em lírios brandos, engastados nas molduras dos lábios arroxeados. Por quê? Abrem-se para exaltar o Rabi e cantam aleluias. Gente, só o contato, não precisava tocar, mas só a presença. Esse magnetismo não tinha para ninguém. Mereceu, ia conseguir. Não? E aí, a Amélia continua. A música da saúde substitui a patética da enfermidade. Por quê? Fé, esperança, a paz adorna a fronte fatigada dos guerreiros ingloriosos. Por quê? Quando você está longe, distante de Jesus, você não vai conseguir nada. Nada. É um convite severo e sério que nós temos que fazer. Caminhar com Ele, por Ele e para Ele. Então, aí ela diz, partem os que louvam, chegam os que pedem. Quem recebeu as blandícias da melhora, da paz, da cura, saiu da obsessão, sai espírito menos esclarecido, vão embora, mas chegam outros, chegam outros. E é assim até hoje. Até hoje. Por isso que a gente sempre pede e lembra o que Jesus falou. O Pai é o lavrador, Deus. Eu sou a videira, Ele. Vós sois os galhos da videira. Então, não podemos ser um galho minguado, um galho preguiçoso, não. Tem que ser de luta, de servidão, de credibilidade. Tem que ser de exemplificação. Não adianta, Valdeirês, falar com vocês dessas bênçãos, porque serve para mim. Se não colocar em prática enquanto a gente tem saúde, do que falamos. Não. Tem que exemplificar. Porque, para isso, o espírita tem que ter autoridade moral. Difícil, gente, difícil. Por isso, a luta. Por isso, a injeção de ânimo. Por isso, o Orso fala, prossiga, prossiga, prossiga. É isso aí. Então, há silêncios que se quebram nessa descida do povo. Há vozes que se emudecem porque começam a chorar de alegria. É uma bênção chorar de alegria. É uma bênção. Chorar de tristeza lavará a alma, mas chorar de alegria é primoroso. Entende? Você não sabe nem para onde vai, de tão contente que você fica. Tudo em aprendizagem. Então, há vozes que emudecem na asfixia das lágrimas. Mas, das fímbrias, das vestes do Rabi, que brilham em claridade desconhecida, olha o que acontece. Desprendem-se as virtudes que curam, libertam, asserenam
e felicitam. Nós hoje não temos isso. O que nós temos, graças a Deus, é o magnetismo quando você foca o bem, o amor e a luz. Quando isso não vai fazer nada para cumprir. Eu tenho que dar passe correndo porque eu tenho isso. Não. Eu tenho todo o tempo do mundo para fazer amor, para dar amor. Então, mas Jesus era diferente, um pedaço. Com Paulo era diferente, um pedaço de roupa. Conosco não. Mas nós temos isso. E na hora do passe, vocês sabem, não precisa ter pressa. Às vezes a pessoa não vai no centro espírita em algum lugar. Ah, eu não vou porque demora muito para tomar passe. Como que é isso? Não. Nós temos que ter prioridades. E o Orson está falando aqui comigo. É preciso prosseguir. Meu amor, você comigo aqui, que bom. E aí ele está falando aqui. Sim, virtudes curam. Você quer sarar do câncer? Pratique o bem. Trabalhe. Caminha. Faça a proposta. Ah, eu fico encantada. E você falando, Orson, me fortalece. Sabe bem? Porque 85 anos, meu amor, você pensa que é brincadeira? Lindo! Então, veja bem. Genezaré encontra o seu apogeu, encanta-se com Jesus. Mas veja bem, esse mesmo povo que recebeu todas essas benesses na infância espiritual, fizeram o quê? Ouviram o Sinédrio, foram levados pela política da época, etc. e tal, e entra Jesus lindo na Páscoa, tem a ceia, ele se prepara, porque sabia o que ia passar. E o que acontece? Os mesmos que receberam os benefícios, crucifica Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus. Por quê? Nós estávamos lá. Eu acho e o Orson, nós estávamos lá. Então, veja bem, Jesus, o aguardado, reveste-se de misericórdia e a todos exultam. Ele chama, ele convida, ele fala, vinde a mim. Eu estou indo, viu, gente? Presta atenção. Então, a Amélia, ela resolveu colocar essa lição justamente para ver um acordar da nossa parte. Eu não consigo conversar com o Orson Carrara, porque ele só sabe fazer palestra, só fica gravando o livro da André Luiz. Então eu passo umas mensaginhas só, mas não dá para conversar mais. De tanto que esse homem trabalha. Ele está fazendo isso aqui. Entende? Ele está trabalhando, divulgando, etc. e tal. Exemplo a ser seguido. Narram os evangelistas, fala Amélia Rodrigues, que naquela visita à cidade formosa e humilde, ocorreram todos os milagres que o amor produz, Genezaré. No entanto, por cima de tais expectativas e conquistas transitórias, Jesus alonga o olhar para o futuro e descortina, além dos painéis por vindouros, a nova humanidade, destituída das cangas atribulatórias, constringentes e justiçadoras com que o homem se liberta, caminhando na direção do Pai. Mas se não fizer isso, se não amar, se não estudar, se não servir e praticar a caridade, não consegue. Não consegue. De jeito nenhum. Mas ela fala. E ela diz assim, até este momento, Jesus sabe
que os homens ainda são as suas necessidades imediatas e tormentosas em cantochões de alegria, agonia lenta. Jesus sabe que cada um de nós aqui no planeta estamos atrelados à materialidade. Não consegue dividir o pão, não consegue dar o seu tempo numa casa da sopa, não sei o que lá, não sei aonde, porque às vezes não gosta de uma pessoa, sei lá o quê. Errado. Não pode. Você tem que servir a Jesus. E por muitos séculos, fala Amélia, soarão as vozes das multidões necessitadas e torpes no festival demorado das lágrimas. Até hoje. Então, estamos assim. Quando atendemos 300 crianças, vai lá ver. Cada problemaço. Um frio, chinelinho de dedo. Um frio, não tem paletó. Mas e a mãe? Drogada, bêbada. É isso. Então, você vê que hoje os problemas estão presentes como naquela época, de outra forma. Então, olha, entrando aqui, Rotildes Gutierrez, linda, Maria Mendonça Costa, linda, boa noite. Neise, São Paulo, boa noite, amor. Então, aí, a Amélia está falando, e é por isso que nós, espíritas, não podemos ficar de braços cruzados. Por isso que no começo eu falei para vocês os trabalhos do Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e da Caridade. Fora a evangelização infantil, fora o Clube do Livro, com 72 pessoas. E que colocamos, olha, 4 obras do Divaldo. 4 obras do Divaldo conseguimos da Leal. E tem pessoas assim, não tenho tempo de ler. O problema é seu. Então, vocês estão vendo que a Amélia está fazendo um acordar conosco. Vamos aqui caminhar. Mesmo hoje, evocando os acontecimentos de Genezaré, defrontam-se as multidões, buscando as soluções imediatas para o corpo, no pressuposto de que estão tentando atender o espírito, expulsando-se das paixões, aparentando manter os compromissos com Jesus, mediante um comércio infeliz, com as informações e conquistas perecíveis. Gente, tem pessoa que faz da doutrina, sei lá, coloca um monte de coisa, cromoterapia, cristalterapia, terapia alternativa, não é nada disso. O espiritismo só é amar. Amai-vos. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo a você. Ame-se. Bom, segundo, oração. Terceiro, fé, esperança. Quarto, positividade. Lei da atração. Quinto, passe, água fluidificada. Sexto, evangelho no lar. E acabou. Estudo. E acabou. Não tem para ninguém. Não pode se inventar moda porque foge disso. Esse já é o 4º livro. E a fala da Amélia é segura. Ela é assessorada e está junto com Joana de Ângeles. E é um Divaldo que fala. Aí, cristianismo, todavia, é Jesus em nós, esculpido no santuário dos sentimentos, explorando esperança e fé. Ai, gente, não deixa morrer a esperança no seu coração. Está doente, vai sarar, mas procura esses caminhos, tá? Atendamos, olha o que ela nos recomenda. Atendamos à enfermidade dos outros, à viuvez, ao abandono das crianças,
à solidão, à fome, sem nos esquecermos de que, revivendo o mestre insuperável, os imortais que ora retornam, buscam essencialmente libertar o homem de si mesmo, arrebentando os elos de escravidão que ele possui daquele primitivismo espiritual para alcançar a luz. Criados simples e ignorantes, chegaremos à plenitude desde que sigamos isso. E aí ela fala assim, sempre amor, onde Jesus até hoje espera por todos nós, nessa multidão de aflitos. Vocês vejam que lindo que foi a mensagem de hoje. Por quê? É um acordar. Nós não podemos esmorecer. E eu quero agradecer de coração, embora o tempo tenha passado, eu vou ler só um trechinho do nosso querido amado Bezerra de Menezes, que ele fala: vivei Jesus, divulgando-o pelo exemplo, pelo pensamento, nas palavras e nas ações. Outro dia, eu queria, um acupunturista deu uma série de colocações positivas para falar, e eu vi de onde ele tirou, da Louise Hay, é uma norte-americana. Falei, mas escuta, está tudo certo. É moderno, é lindo, é lei do progresso, mas Jesus é o essencial, com todo o respeito. E aí, o nosso Bezerra disse, olha, ide, pois, vivei Jesus, divulgando-o, outra vez, pelo exemplo, no pensamento, nas palavras e nas ações. Não tem para ninguém, é o assunto de hoje. É um convite de urgência que é feito. E não é amanhã, é agora. E quem encontra Jesus não é mais o mesmo. Olha, a aflição que o avião caiu, vem toda a explicação do resgate coletivo, certo? Orar por eles. Estão vivos na espiritualidade. Então, não posterguemos mais as oportunidades de servir. Esse é o nosso momento de iluminação. Lindo. Amados, muita gratidão, meus amores. Domingo, a Amélia traz o seguinte: a entrevista é uma fala de Jesus com várias criaturas, muito importante. Muito, 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 muito. Eu não conhecia. Simão Pedro sempre está no meio. Vamos orar? Então, nós temos, estudo na quinta com o Léo, estudo na sexta conosco, estudo agora no sábado com o Douglas. Viu, Orson? O Douglas vai continuar, Amélia Rodrigues. Douglas não, viu, Orson, querido? E no domingo, Amélia Rodrigues. Vamos orar. Com muito amor. Deus de amor e bondade, Jesus, o médico de sempre. Benfeitores espirituais, amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido, o dom da vida. Vida concedida para que tudo que ouvimos aqui. Obrigado pela família que formamos. Obrigado, obrigado
pelo lar, obrigado pelo trabalho, diz obrigado pelos ensinamentos desses amados, de uma Amélia, de uma Joana, do André, de um Emmanuel. Obrigado, obrigado, obrigado. E nesse instante, cada um vai pedir o que necessita enquanto oramos. E vamos pedir com amor. Jesus, abençoai a todos. Que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Abençoai, Jesus, por caridade, os nossos familiares, próximos, distantes, encarnados, desencarnados, amados. Hoje, Dia dos Pais, na espiritualidade. Oh, Pai amado, obrigado. Minha bênção, meu Pai, pelo caminho que o Senhor deixou para mim, que eu não tenha decepcionado o Senhor, meu Pai, minha bênção. Abençoai também o lar. Que a paz, a luz, o amor, o bom diálogo esteja com todos. E as pessoas que nos cercam. E aproveitando esse padrão vibratório de uma excelência ímpar, pedimos, Jesus, abençoai e acolhei aqueles que partiram dessa forma, queimados, queimados, abençoai, cumpriram, resgataram, abençoai. Pedimos também pelo planeta, pela nossa pátria, que haja paz nas pessoas que ocupam os poderes executivo, legislativo, judiciário. Ah, meu Pai, o trabalho da espiritualidade é muito grande, mas abençoai e que todos nós tenhamos a excelência da noite na paz, a excelência da semana, e que Jesus também, com um pouco de paciência conosco, com todos, nos dê um fôlego para a gente provocar uma mudança em nós. Que tenhamos boas intuições, novas propostas de trabalho, decisões áureas. Vamos. Que assim seja. E com muito amor, nós falamos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Gente, meu carinho, meu amor, minha alegria, meu tudo. Fiquem com Deus. Confie. Acredite. Você pode. Ah, porque ele disse, sois deuses, podereis fazer mais coisas que eu faço. Ah, então, faça isso. Mude. Vamos lá? Um beijo. Meu carinho, meu respeito, meu amor, meu tudo. Tá? Muita paz.